Vamos ler primeiro em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios 3, 7. E se você conseguir marcar a página aí com o seu dedo, vamos ler em seguida Êxodo 34, versículo 29. 2 Coríntios 3, 7 e Êxodo 34, 29. Obrigado. 2 Coríntios 3, 7 está escrito dessa forma: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa passagem é linda demais para mim. E o que Paulo fala nesse texto, ele está fazendo referência ao texto de Êxodo capítulo 34, versículo 29, onde está escrito: Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com um rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Glória a Deus. Nosso Pai, nós nos reunimos em nome de Jesus essa noite. O Senhor tem nos abençoado muito além do que nós merecemos. Durante toda a nossa vida, tudo que nós temos é graça. Em tudo nós vemos graça. No nosso respirar, na nossa vida. E acima de tudo, nós vemos graça em Cristo. E naquilo que o favor de Cristo proporcionou para nós. Eu glorifico ao Senhor porque é graças a Jesus que nós podemos dirigir a nossa voz a Ti hoje.
E é graças a Jesus que a sua voz não nos causa mais medo. Pelo contrário, nos enche de temor, nos enche de amor, nos enche de esperança e de confiança. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração essa noite. Nós estamos aqui na esperança de ouvir a tua palavra, na esperança de que o Senhor fale conosco, na esperança de que o Espírito Santo abra o nosso coração. Estamos reunidos em nome de Jesus. Contamos com o teu favor. Somente o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. Queremos ser transformados essa noite, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos 2 Coríntios 3:7, lemos também em Êxodo 34, 29, e para compreender esses textos que nós lemos, é necessário retomar um pouco de contexto. Como os irmãos já bem conhecem a história do Êxodo, Deus usou Moisés para retirar Israel do Egito. Após enviar as 10 pragas, Israel, juntamente com Moisés, atravessam o Mar Vermelho. Então eles começam a sua jornada pelo deserto. E ao começar a caminhar pelo deserto, várias coisas aconteceram, muitos milagres foram vistos, caiu o maná do céu, água jorrou da pedra, e o Senhor abençoava o seu povo. Israel, então, comandado por Moisés, e Moisés sendo guiado pelo Espírito Santo, caminharam pelo deserto até chegar no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus revela os seus mandamentos e revela os termos da sua aliança que ele queria fazer com o povo de Israel. E Deus mostrou isso para Moisés. E Moisés mostrou isso para o povo. E falou para o povo: Deus quer estabelecer uma aliança com a gente. E os mandamentos dele são esses. E se nós obedecermos os seus mandamentos, nós poderemos contar com o seu favor. E o povo de Israel aceitou os termos. O povo de Israel disse: nós faremos tudo isso o que o Senhor ordenar. Então, Moisés pegou o sangue de um sacrifício, aspergiu sobre o povo. Então ali tem se firmado a aliança de Deus com o povo de Israel. O que nos termos do Novo Testamento nós chamamos de antiga aliança. A aliança que Deus tinha com Israel, aonde ele pronunciou todos os seus mandamentos. Havendo feito isso, havendo firmado essa aliança com o povo de Israel, Deus então chama Moisés para o monte. E, estando no monte, Deus começa a dar instruções para Moisés acerca do tabernáculo, da construção do tabernáculo, dos elementos que tinham dentro do tabernáculo e também acerca do sacerdócio, de como seria o serviço no sacerdócio. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, no capítulo 32, vai falar que enquanto Moisés estava conversando com Deus, a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites no monte. Ora, 40 dias é mais de um mês. E o povo viu que Moisés subiu para o monte e viu que Moisés não tinha voltado. E o povo começou a se questionar: o que aconteceu com esse tal de Moisés? Ele sumiu, não voltou mais, nós não vemos mais Deus estar falando com a gente. Então o que o povo fez? O povo se reuniu e pressionou Arão, dizendo: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com esse Deus que diz que tirou a gente da terra do Egito. Arão, nós precisamos de novos deuses para nos guiar. E Arão, sendo pressionado pelo povo, cedeu ao desejo do povo. E disse: então cada um de vocês arranquem os seus brincos, arranquem os seus adornos feitos de ouro,
que eu vou fazer o Deus de vocês. Então Arão pegou os brincos, pegou os enfeites dos israelitas, lançou no fogo, derreteu o ouro, e a partir daí formou-se o bezerro de ouro, que está registrado no capítulo 32. E quando foi moldado esse bezerro de ouro, Arão disse para o povo: Eis aí, israelita, o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E o povo começou a adorar o bezerro de ouro, começou a fazer festas e danças em prol do bezerro de ouro e começaram a atribuir a glória ao bezerro de ouro, ao invés de atribuir a glória a Deus. Israel quebrou a aliança que há pouco tempo tinha sido firmada, pois em seus mandamentos e em outras coisas Deus havia dito: não terás outros deuses além de mim. Israel, por sua vez, adorou um bezerro de ouro por causa da sua idolatria. É uma cena muito triste, porque quando isso acontece, Moisés estava no monte conversando com o Senhor, recebendo as instruções de Deus. E Moisés, ele nem sabia o que estava acontecendo. Deus, porém, é onisciente. E de lá do monte ele falou assim para Moisés: Moisés, dá licença que o seu povo, que você tirou do Egito, está cometendo idolatria. Agora me dá licença que eu vou descer lá e vou destruir todos eles. E Moisés, óbvio, quando ele ouve isso, certeza que ele deve ter tremido por dentro e começou a interceder pelo povo. E Moisés começou a falar: Senhor, não faça isso. O que as nações vão pensar acerca do Senhor e acerca do seu povo? Vai falar que o Senhor tirou o seu povo do Egito para poder matar eles no deserto. Deus então ouve a intercessão de Moisés por hora e decide refriar a ira dele e decide não destruir o povo naquela ocasião. Moisés então desce do monte, e é o que nós vemos no final do capítulo 32. Moisés desce do monte, ele se encontra com Josué no pé do monte, porque Josué tinha acompanhado Moisés, pelo menos uma parte da sua trajetória até o monte. E Josué fala assim: ouça, Moisés, aquele barulho, talvez os israelitas devem estar em guerra. E Moisés fala para ele: não, eles não estão em guerra. Esse barulho que você está ouvindo é barulho de outra coisa, é barulho de canções, é barulho de festa, é barulho de idolatria. Então, Moisés, quando volta para o acampamento de Israel, ele vê o povo, vê o bezerro de ouro, e Moisés, ele fica irado. É interessante como Moisés é parecido com Deus nesse sentido, porque ambos se iraram contra o pecado. Moisés se irou a tal ponto que Deus tinha dado 2 tábuas da lei para ele, e Moisés quebrou as tábuas no pé do monte, tamanho a ira que ele tinha. Moisés derreteu o bezerro de ouro, diluiu na água e deu para os israelitas beberem. Depois Moisés, ele convocou os levitas para ver: eu quero ver se vocês são fiéis a Deus mesmo. E disse para os levitas: se vocês são fiéis a Deus, voltem para a tenda de vocês e matem o seu irmão, matem o seu vizinho. E muitos israelitas fizeram isso, milhares deles. E milhares de israelitas ficaram mortos naquela ocasião. Tudo isso por causa do pecado de idolatria. Esse cenário é um cenário muito triste, porque ele mostra a Bíblia mostra um cenário de crise espiritual no meio de um povo, porque havia milhões de pessoas ali, e as milhões de pessoas quebraram a aliança recém-feita com Deus. Era necessário uma aliança com Deus, porque quando nós nascemos em pecado, e todos nós nascemos em pecado, nós nascemos inimigos de Deus. Então, se não é feita uma aliança com Deus, nós estamos perdidos. E Deus havia feito a aliança que o povo tanto precisava, mas o povo havia quebrado a aliança.
E milhões de pessoas viraram as costas para Deus e caíram em pecado de forma evidente. Moisés, porém, manteve a sua integridade. Após ter feito tudo isso, Moisés voltou a interceder por Deus. E é interessante que, se nós lermos no capítulo 33, no versículo 1, está escrito: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Obstinado quer dizer teimoso, coração duro, dura cerviz. Quer dizer que não muda, que insiste no caminho, independente de qual ele seja. Olha que coisa triste, uma nação inteira peca contra o Deus com o qual eles haviam feito a aliança. E Deus, ele é tão misericordioso e tão paciente, que ele, não tolerando o pecado, ele basicamente disse assim para Moisés: Moisés, se eu ficar perto do povo, eu vou destruir esse povo, porque eu não tolero o pecado. Então, entre eu ficar perto do povo para depois destruir o povo, é melhor eu me afastar, porque pelo menos assim eu cumpro a minha promessa de dar a terra que mana leite e mel para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas eu permaneço distante. Eu não consigo permanecer perto do pecado. Em outras palavras, foi o que Deus disse para Moisés. E Moisés intercede pelo povo. Moisés fala para Deus: Senhor, não deixe de nos guiar. Os israelitas ficaram tristes com isso, porque no versículo 4 diz: Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém mais usou enfeite algum. O povo ouviu de Deus que Deus não queria mais andar com eles. Isso é uma coisa muito triste. Você já imaginou Jesus chegar para você e dizer: eu não quero mais andar com você? Foi o que Deus fez com o povo de Israel. Foi o que Deus fez com o povo de Israel. E Moisés insistiu na intercessão. Porém, após esse relato triste, nesse contexto de pecado, de rebelião, a Bíblia começa a apresentar para a gente uma coisa muito linda, que é o relacionamento que Moisés tinha com Deus. E no capítulo 33, no versículo 7, se vocês acompanharem comigo, vai estar escrito: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração, em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Prestem atenção. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse texto é muito lindo. E ele tem uma lição que ela é muito encorajadora para mim, e eu entendo que pode ser encorajadora para vocês também. Porque nós estamos falando de um contexto onde milhões de pessoas
se rebelaram contra Deus. E aparentemente os únicos fiéis nessa história aqui eram Moisés e Josué. Aparentemente os únicos que queriam manter a aliança, que não quebraram a aliança, eram Moisés e Josué. Moisés, mesmo com um mar de gente se rebelando contra Deus, ele permaneceu fiel. Isso mostra para mim que não importa o contexto aonde nós estamos. Nós estamos entrando no ano de 2024. E eu espero muito que Deus abençoe cada um de vocês. E eu sei que Deus vai abençoar o seu povo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Deus vai nos abençoar. Mas, infelizmente, eu sei também que o mundo vai se afundar ainda mais em depravação. Esse ano, os valores morais foram mais pervertidos do que o ano passado, no meio do povo, no meio dos ímpios. E nós não temos motivos para crer que isso vai melhorar no ano que vem. No ano que vem, infelizmente, os corações estarão ainda mais duros. Os ímpios estarão ainda mais rebeldes. E, infelizmente, até aqueles que se dizem cristãos, é possível que alguns deles comecem a esfriar na fé. Só que esse texto mostra para mim que se essa circunstância acontecer, se as pessoas à minha volta começarem a abandonar a sua fé, se as pessoas à minha volta começarem a virar as costas para Deus, eu devo permanecer fiel. Deus não fecha as portas do céu para aqueles que o buscam, só porque aqueles que estão na volta da pessoa que o busca viraram as costas para ele. Você pode estar num mar de gente que não quer Deus. Se você quiser Deus, Ele vai manter as portas do céu abertas para você. Não deixe de ser fiel só porque quem está do seu lado não está sendo fiel. Não deixe de ser fiel só porque você não encontra um exemplo perto de você. Não deixe de ser fiel só porque as pessoas do seu trabalho não são fiéis. Não deixe de ser fiel só porque as pessoas que moram com você não são fiéis a Deus. Independente de quem está do seu lado, se a pessoa crê em Deus ou não crê em Deus, mantenha o seu relacionamento com o Senhor. Mantenha a sua intimidade. Moisés só tinha ele e Josué no meio de milhões. E ao invés de Moisés olhar para os milhões e se desanimar, ele entrava na tenda e ele falava com Deus, como quem fala com seu amigo. Num contexto de crise espiritual, no contexto de depravação, Moisés olhou para aquele mar de gente que ele estava liderando, que não queria nada com Deus, e ele disse para si mesmo: eu vou permanecer fiel. E vale a pena ser fiel. Esse próprio texto mostra para a gente que vale a pena ser fiel. Porque só de poder conversar a Deus como quem fala com o seu amigo, já vale a pena passar por muita coisa só para ter esse privilégio. Nós não temos tempo, mas se os irmãos em casa quiserem continuar lendo o capítulo 33, vocês vão ver que no capítulo seguinte, Moisés conversa com Deus e fala assim: Senhor, o Senhor disse que se agrada de mim. Então atenda o meu pedido. E Deus confirmou: Moisés, eu me agrado de você. Então Moisés pediu: então me mostra a sua glória. E Deus fala assim: ninguém pode ver minha glória e permanecer vivo. Contudo, eu vou colocar você sobre uma rocha, numa fenda da rocha, e eu vou passar por lá. E quando eu passar, eu vou te cobrir com a minha mão para você não ver a minha glória. E depois que eu passar, eu vou retirar a minha mão, para que ao menos você possa ver as minhas costas. Que homem na terra que viu isso? Moisés viu isso. E Moisés viu isso na maior crise espiritual da época. Você não precisa de um avivamento externo
para que Deus faça um avivamento interno na sua vida. Você não precisa estar em um contexto de avivamento para ter uma vida espiritual avivada. Milhões de pessoas caindo em idolatria e Moisés vendo a glória de Deus. O pecado do próximo não pode me impedir de ter um relacionamento com Deus. Esse texto me encoraja muito por isso. Mas continuando. Moisés, diante de Deus, ele intercede. Se vocês verem no capítulo 33, no versículo 12, disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tem me agradado. Ora, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo dos demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tem me agradado de você e conheço pelo nome. Então Moisés intercede. E Deus atende a intercessão dele. Então, sendo assim, Deus decide continuar com o seu povo. Moisés pede para que Deus perdoe, peça para que Deus tenha misericórdia. E é óbvio que Deus, ele não deixou de punir o pecado por causa disso. Ele simplesmente esperou. Porque em Romanos capítulo 3, Paulo diz para a gente que Deus, ele deixou impune temporariamente os pecados que antes foram cometidos. Então Deus teve paciência, Deus esperou, Deus respirou fundo. Diante disso, então, Deus chama Moisés novamente para o Monte Sinai, e Deus fala assim: vocês quebraram a aliança, mas eu vou renovar a aliança com vocês. Então Deus mais uma vez repete os seus mandamentos, os mesmos mandamentos que os israelitas haviam quebrado. Então depois que Deus ele renova a aliança e passa os mandamentos novamente para Moisés, Moisés ele torna a descer do monte. E então começa o texto em que nós lemos. No versículo 29 está escrito: Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Isso é lindo. Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus. E ele teve um momento tão profundo na presença do Senhor, que o rosto dele começou a brilhar. E isso é lindo, porque no começo de 1 João, ele diz, e essa é a mensagem que recebemos de Jesus, que Deus é luz, e nele não habita trevas nenhuma. Ora, Deus sendo luz, parece que é do agrado dele compartilhar a luz dele com aqueles que têm intimidade com ele. E Deus compartilha da sua luz com Moisés. E o rosto de Moisés resplandecia. Moisés ele nem sabia disso. Moisés só percebeu que o seu rosto resplandecia porque quando ele começou a descer do monte, o povo olhou para ele e ficou com medo. O povo olhou para Moisés e viu o rosto de Moisés resplandecendo por ter conversado com o Senhor. E o povo sentiu medo. A Bíblia diz no versículo 30, quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado
no Monte Sinai. Agora, observe que do versículo 33 em diante, a Bíblia vai mostrar para a gente que isso não foi algo que aconteceu uma vez só. Que a partir daquele momento, várias vezes Moisés ia, conversava com Deus, o seu rosto resplandecia e ele voltava com o rosto resplandecente para falar com o povo. Observe no versículo 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então, basicamente, o que acontecia era isso. Moisés entrava na tenda do encontro, ficava na presença de Deus, conversava com Deus, sem o véu. E por ter conversado com Deus, o rosto de Moisés começava a resplandecer. Moisés então se retirava da tenda do encontro, se encontrava com o povo, enquanto ele estava com o rosto resplandecente, contava para o povo o que Deus havia instruído ele, e depois de contar para o povo, Moisés cobriu o seu rosto com um véu, para que o povo não visse aquele brilho e para que o povo não sentisse mais medo. É com base nessa história, é com base nesse relato que Paulo escreve 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E é esse texto que eu gostaria de examinar com os irmãos essa noite. 2 Coríntios 3, 7. Afinal de contas, o que tudo isso, o que toda essa história tem a ver com a nossa vida? E que tipo de ensinamento prático a gente pode retirar disso para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia? E Paulo, ele mostra essa aplicação nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Está escrito: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Observe, o que Paulo faz nesse texto é fazer uma comparação da antiga aliança que nós acabamos de ver, que Deus havia feito com Israel, e da nova aliança, que agora é feita em Cristo. E Paulo começa a comparar essas duas alianças, e ele começa a tecer diferenças entre elas. E há três principais diferenças que eu queria tratar sobre essas duas alianças essa noite. E eu ressalto que é muito importante a gente fazer essa comparação hoje, porque embora estamos em Cristo, embora fazemos parte de uma nova aliança, que é muito melhor do que a antiga aliança que nós acabamos de ver, ainda é possível que nós sejamos enganados por Satanás e pelo pecado, e mesmo estando na nova aliança, nós ainda termos algumas práticas que eram da antiga aliança, que não são mais próprias para nós que estamos em Cristo. E com base nisso, eu rogo aos irmãos que nós passemos a tentar alinhar a nossa vida com a nova aliança que há em Cristo. Vamos lá então. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Paulo está falando da antiga aliança. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Observe bem esse texto. O ministério que trouxe a morte. Paulo chama a antiga aliança de ministério que trouxe a morte.
Por outro lado, é óbvio que se a antiga aliança era o ministério que trouxe a morte, a nova aliança que há em Cristo é o ministério que trouxe a vida. Então essa é a primeira diferença que Paulo faz nesse texto. A antiga aliança traz morte, a nova aliança traz vida. Ora, de que forma a antiga aliança trazia morte? Paulo explica isso em Romanos capítulo 7, que ele vai dizer que nós temos uma natureza pecaminosa e nós temos desejos carnais. E Paulo explica para a gente em Romanos capítulo 7, eu não vou ter tempo de ler essa noite, de que o nosso desejo carnal, a nossa carne, quando ela se deparou com os mandamentos de Deus dados na antiga aliança, inflamou os desejos pecaminosos dentro de nós e nos incitou a cometer pecados. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, no último versículo, Paulo também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ora, os mandamentos do Senhor é bom, mas por causa da natureza pecaminosa que há em nós, por causa da mentalidade da carne, aquilo que era bom se tornou pecado na nossa vida. De tal forma que as pessoas até tentam obedecer os mandamentos, mas elas não conseguem por causa do pecado que está dentro delas. E a Bíblia diz que o pecado gera morte. Gera morte nos dois sentidos. Primeiro, gera morte física, porque o salário do pecado é a morte. E no sentido grego da palavra, que morte significa separação, o pecado separa a gente de Deus. Então, o ministério da morte, que é a antiga aliança, era um ministério que fazia separação entre Deus e o povo. Porque o povo tinha medo de se aproximar de Deus. Tanto é que Deus, quando ele se manifesta no monte para propor a aliança, o monte fumegava, havia fumaça, havia trovões. E o povo viu aquilo e ficou com medo, de tal forma que o povo falou: Moisés, fala você com Deus e depois você conta para a gente. Mas a gente não quer mais que Deus fale com a gente, porque nós temos medo. É isso que a antiga aliança fazia. Produzia medo. Medo afasta. A pessoa que tem medo de Deus, ela se afasta de Deus. O povo de Deus tinha medo de Deus e se afastava de Deus. E dizia: Moisés, você fica perto, nós vamos ficar longe. Então era um ministério que produzia morte. Mas agora a nova aliança que há em Cristo, ela produz vida. Porque ela supera a morte física, porque Jesus Cristo venceu a morte. E agora, ainda que nós venhamos a morrer, nós vamos ressuscitar. E estar vivos para todos sempre na presença do Senhor. Então, a nova aliança, ela traz vida. Ela traz vida não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Porque se por um lado o antigo ministério, a antiga aliança, a aliança que trazia a morte, separava a gente de Deus, deixava os pecadores separados da glória de Deus, a nova aliança, ela aproxima de novo. Porque está escrito em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, uma produz medo, a outra produz paz. E a pergunta que fica é: como é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento de medo ou é um relacionamento de paz? Como é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento que se dá pela confiança ou é um relacionamento que se dá pela ansiedade? É um relacionamento que se dá pela graça ou é um relacionamento que se dá pelo mérito? Como é o seu relacionamento com Deus? É muito comum que até mesmo os cristãos convertidos, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, é possível que certos dias eles saiam apressados de casa e não tenham tempo para orar. E por não ter tempo para orar, eles pensam: poxa, eu não orei hoje,
então eu estou desprotegido. O meu dia vai ser uma desgraça, porque eu deixei de orar. Essa não é a mentalidade da nova aliança. Essa é a mentalidade da antiga aliança. Essa mentalidade é a mentalidade do medo. Como é o seu relacionamento com Deus? Existem cristãos que até afirmam a graça com as suas palavras. Eles até afirmam a justificação pela fé. Eles até afirmam que o que nós recebemos de bênção nas nossas vidas é pela graça de Deus que há em Cristo e não pelos nossos méritos. Mas na prática, quando pecam, sentem medos de serem amaldiçoados por Deus. Porque no fundo tem uma mentalidade de que se eu for obediente, Deus me abençoa. Se eu for desobediente, Deus vai me amaldiçoar. Isso não é próprio da nova aliança. Isso é coisa da aliança antiga. A aliança antiga, o ministério antigo que trouxe a morte, é o ministério da meritocracia, é o ministério do desempenho, é o ministério da negociação, é o ministério da troca. A nova aliança é o ministério da graça. Na antiga aliança, pequei, estou perdido. Na nova aliança, pequei, estou arrependido. Na antiga aliança, pequei, Deus vai me matar. Na nova aliança, pequei, Jesus vai me salvar. É diferente. É diferente a mentalidade das duas alianças. E nós temos que tomar cuidado, porque onde é que nós estamos com a nossa mente? A nova aliança é muito melhor do que a antiga. Mas Satanás e o pecado ficam ludibriando até mesmo os cristãos para viverem com a mente na antiga, achando que ainda há condição. Meu irmão, se você está em Cristo e você caiu em pecado, Deus te ama do mesmo jeito. Se você caiu em pecado, Deus não quer que você se afaste, Deus quer que você se arrependa. Se você não está mantendo um bom desempenho, saiba que Jesus manteve um desempenho perfeito. E Deus te trata com base no desempenho dele e não com base no seu desempenho. É bom que nós tentamos ser santos. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Mas se porventura você fracassar, Jesus foi bem sucedido. E Deus te trata com base no sucesso dele e não com base no seu fracasso. E isso é justo porque na cruz Deus tratou Jesus com base no seu fracasso e não com base no sucesso dele. Como eu sempre repito, Deus tratou Jesus na cruz como deveria ter tratado você, para que hoje ele tratasse você da forma como ele deveria ter tratado a Cristo. Essa é a nova aliança. Pare de ter medo. Sentimento de medo não é próprio da nova aliança. Sentimento de medo não é próprio do Evangelho. Abandone o sentimento de culpa, o sentimento de remorso, a ansiedade. Culpa, remorso, ansiedade são coisas da antiga aliança. A nova aliança é a aliança da confiança. É a aliança da paz. E se houver pecado, não é culpa, é tristeza que leva ao arrependimento. São as diferenças entre as alianças. E eu quero crer que vocês estão em Cristo. Mas como anda a mentalidade de vocês em relação a isso? Então vamos continuar. 2 Coríntios 3:7. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8 agora. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Sabe o que Paulo ele está argumentando aqui? Ele está dizendo o seguinte: se esse ministério que trouxe morte ele foi glorioso a ponto do rosto de Moisés estar resplandecente, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito.
Se a antiga aliança foi gloriosa, quão mais gloriosa não será a nova aliança? Continuando, versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Aqui, Paulo ele traz a segunda diferença entre as duas alianças, que a aliança antiga produzia condenação, mas a aliança nova produz justificação. Aonde está a sua mentalidade? Porque existem cristãos que por pecarem têm medo de ir para o inferno. Enquanto na verdade, se nós tivermos a infelicidade de pecar, nós deveríamos apelar para o sangue de Cristo. O medo não é próprio da nova aliança. O medo de ir para o inferno é coisa da antiga aliança. Como está a sua confiança? Porque tem pessoas que elas clamam, ora vem Senhor Jesus, mas se ela pecar, fala, Jesus não vem hoje não. Espera eu ficar bem de novo. Essa é a mentalidade da condenação. Condenação é coisa da antiga aliança. Pessoas com medo de ir para o inferno, pessoas com medo de serem rejeitadas por Deus por causa do pecado. Vocês viram que coisa triste? Que Deus chegou no povo de Israel e falou assim, ó, eu vou ficar longe de vocês, porque se eu ficar perto, eu vou destruir vocês por causa do pecado. Isso é da antiga aliança. Na antiga aliança isso acontecia. Na antiga aliança, se você pecasse, você tinha mais motivo para ter medo do que para estar arrependido. Mas agora, na nova aliança, é uma aliança onde Deus pode andar perto. É uma aliança onde o Espírito Santo pode habitar dentro de nós. É uma aliança onde Jesus pode se fazer no nosso meio. Ora, nós não pecamos ainda? Pecamos, mas o pecado já está pago. Então não há mais pendências. Deus anda no meio de um povo pecador, que é a igreja, mas como se fossem todos santos, porque nós estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa é a nova aliança, a aliança que traz justificação, a aliança na qual nós comparecemos diante de Deus com confiança, porque sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. São as diferenças entre as duas alianças. Então, primeira diferença, a antiga aliança, o ministério antigo trazia morte. O novo ministério traz vida. A aliança antiga trazia condenação. A aliança nova traz justificação. Vamos continuar lendo. Versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sabe o que Paulo está fazendo o raciocínio aqui? Ele está dizendo assim para a gente, ó, olhe para o que Deus fez no passado. Enviou as 10 pragas no Egito. Olhe para tudo o que Deus fez que foi espetacular, para tudo o que foi glorioso. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez água brotar da rocha, Deus fez cair maná do céu, Deus cobriu o povo com uma nuvem durante o dia, e durante a noite iluminava o povo com uma coluna de fogo. Observe os milagres que foram feitos, e Paulo diz, a nova aliança vai trazer coisas muito mais gloriosas do que essa. Paulo está dizendo em outras palavras aqui, a nova aliança trará coisas tão extraordinárias que vai fazer com que a abertura do Mar Vermelho pareça ser uma coisa ordinária. O que está por vir é tão glorioso que faz com que aquilo que já passou pareça normal, embora o que já passou seja extraordinário aos nossos olhos. Então Paulo incita a gente a ter essa expectativa, essa esperança. E com base nisso, ele continua no versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança,
Esperança do quê? De que a glória que vai ser manifestada é muito mais excelente do que a glória que já se manifestou. Ele diz: mostramos muita confiança. E aí, Paulo começa a fazer um paralelo entre nós e Moisés. Ele diz no versículo 13: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. A gente aprendeu que Moisés conversava com Deus, seu rosto ficava resplandecente, e então ele tinha que colocar um véu no rosto para que o povo não visse o brilho e não sentisse medo. Agora observe no versículo 14. Na verdade, a mente deles, isto é, a mente dos israelitas, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E aqui Paulo lhe apresenta a terceira e última diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança tinha véu. Na nova aliança não tem véu. Com véu ou sem véu, qual vocês preferem? Porque antigamente o véu era necessário. Por quê? Porque o povo sentia medo. O véu era necessário por quê? Porque havia morte, havia separação. Você já imaginou que coisa terrível você ter que se relacionar com Deus sem poder contar com o favor de Jesus? Você já pensou que coisa terrível você ter que se apresentar na presença de Deus sem ter a convicção de que seus pecados estão perdoados? Isso era o que acontecia na antiga aliança. Mas não acontece mais, porque Jesus se entregou por nós. Na antiga aliança tinha o véu. Tinha o véu por quê? Porque as pessoas não suportavam Deus. As pessoas tinham medo de Deus. As pessoas se afastavam de Deus. Queriam manter distância de Deus. E era interessante que em momento algum eles disseram: Moisés, não queremos que esse Deus não seja mais o nosso Deus. Eles nunca disseram isso. Eles queriam as bênçãos de Deus. Eles queriam que Deus desse a provisão para eles. Eles queriam a proteção de Deus. Queriam a terra prometida. Eles queriam que Deus batalhasse por eles na guerra. Eles só não queriam um relacionamento com Deus. Essa é a mentalidade da antiga aliança. Na antiga aliança, o povo vai a Deus por causa das bênçãos. Na nova aliança, o povo vai até Deus por causa da glória de Deus. E nós não podemos julgar as pessoas da antiga aliança, porque como é que elas vão ser atraídas pela glória de Deus? Se não sendo perdoadas pelo pecado, a glória de Deus, ela traz medo. Mas por causa de Cristo e da justificação que há em Cristo, a glória de Deus agora atrai. Esse é o milagre da cruz. O milagre da cruz fez com que o que antes trazia medo para a gente, agora passe a nos atrair. Se na antiga aliança produzia medo, agora a nova aliança produz atração. Na antiga aliança as pessoas queriam ficar mais longe. Na nova aliança agora nós queremos ficar mais perto. É a nova aliança. A nova aliança, ela não tem véu. E é interessante que quando Paulo fala no versículo 13, não somos como Moisés, eu acho que é a única passagem da Bíblia em que a igreja é comparada a Moisés. E nós não somos como Moisés em que sentido? No sentido de sermos ministros do Evangelho. Todos nós que estamos em Cristo temos o dever e a missão de sermos ministros do Evangelho. Nós temos a missão de levar essa luz do Evangelho para as outras pessoas. Nós temos a missão de fazer o exato oposto que Moisés fez. Moisés, ele não colocou o véu. A nossa missão é permitir que o brilho que o Espírito Santo estampar no nosso rosto seja manifesto ao maior número de pessoas possíveis, para que porventura elas possam contemplar essa glória e possam ser salvas. Então, quando Paulo diz, nós não somos como Moisés, é nesse sentido que Moisés, ele ocultava a glória de Deus, porque o povo tinha medo. Mas hoje nós não precisamos ocultar mais,
Nós podemos fazer com que a glória de Deus seja manifesta, até mesmo no meio do ímpio, porque por causa de Jesus Cristo, a glória de Deus não causa mais medo, causa confiança. Antigamente, a presença de Deus trazia juízo, trazia morte, trazia doença. Agora, em Cristo Jesus, a presença de Deus traz vida, traz graça, traz cura. Antigamente, a presença de Deus era juízo. Hoje, a presença de Deus é bênção por causa de Cristo Jesus. Então, hoje, nós, como ministros do Evangelho, e eu não estou me referindo só a quem prega, eu estou me referindo a todos os cristãos. Nós devemos fazer com que a glória do Evangelho seja manifesta no meio da sociedade. Nós não podemos esconder essa luz. Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ora, você tem uma lâmpada, você não coloca ela debaixo da mesa. Você coloca ela no topo, para que toda a sala fique iluminada. Assim são vocês, Jesus fala. Vocês foram iluminados pelo Evangelho, vocês estão cheios do Espírito Santo. Se manifestem ao mundo. Mostrem quem vocês são. Então nós não somos como Moisés, que colocava um véu. Na antiga aliança tinha véu. Na nova aliança não tem véu. E o interessante, observe o que é escrito no versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, isso é, quando é estabelecida a antiga aliança, em detrimento da nova aliança, está escrito: um véu cobre os seus corações. Então observe que o véu, ele mudou de lugar. Antigamente o véu, ele estava na face de Moisés. Agora, como nós não temos mais véu na nossa face, porque nós manifestamos a glória de Cristo para as pessoas, por outro lado, o véu está no coração das pessoas. Então, mesmo nós manifestando a glória do Evangelho, as pessoas ainda não conseguem ver a glória de Deus, porque elas estão cobertas pelo véu. Mas Jesus Cristo tira o véu. Paulo diz que em Cristo o véu é retirado. Sabe o que isso significa? Que em Cristo você finalmente pode ver a glória de Deus, sem sentir medo. Em Cristo você pode ver a Deus. Nele nós vemos Deus. E essa visão não afasta mais, essa visão aproxima. E isso leva para o último ponto. E eu acho que é o mais lindo de todo esse texto que nós lemos. No versículo 16: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, Paulo está falando da igreja agora, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está fazendo novamente um paralelo entre você e Moisés. Vocês lembram que Moisés conversava com Deus, ficava com o rosto resplandecente, falava para o povo o que Deus ordenou, então ele colocava o véu. Só que quando Moisés entrava de novo na tenda do encontro, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 34, nos versos que nós lemos, que Moisés retirava o véu para falar com Deus. E Paulo está fazendo um paralelo entre Moisés e você aqui nesse texto, dizendo: nós que com a face descoberta, isso é, sem o véu, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Paulo está dizendo que o que Moisés fazia com Deus, a conversa que Moisés tinha com Deus, a intimidade que Moisés tinha com Deus, a amizade e proximidade que Moisés tinha com Deus, isso é para nós hoje, para todos nós. Antigamente aquilo era só para Moisés. E o povo ficava do lado de fora. A intimidade com Deus ficava com Moisés. A proximidade com Deus ficava com Moisés. O ouvir a voz do Senhor ficava com Moisés. E o povo ficava somente colhendo as migalhas que caíam da mesa. Mas agora em Cristo, o banquete que era para uma pessoa só é disposto na frente de todos nós.
E todos nós podemos comparecer diante da presença do Senhor em oração, com confiança, a fim de receber graça, misericórdia no tempo oportuno, na presença de Deus. Paulo está dizendo aqui que você, ainda hoje, pode entrar na presença do Senhor e ser transformado pela presença dEle. Ainda hoje, não depende de um outro intercessor que não seja Cristo, não depende de um outro líder, não depende de uma outra pessoa. Você não precisa pedir ajuda para o seu amigo. Você mesmo pode se achegar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, entrar na presença do Senhor e permitir que a presença dEle transforme a sua vida. Isso é para hoje, pode acontecer hoje, você pode fazer hoje quando chegar em casa. A sua vida pode ser diferente a partir de hoje, se tão somente você se aproximar de Deus com essa expectativa. A presença de Deus transformou Moisés, deixando o rosto dele resplandecente. A presença de Deus hoje nos transforma. Estar na presença de Deus é necessário. E de que forma que a presença de Deus nos transforma? Isso aqui é lindo. Vou ler de novo o versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo está dizendo aqui, nós somos transformados com glória. E essa glória vem do Senhor. E na verdade essa glória é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. É a glória de Deus para as nossas vidas, para nos gerar transformação. A transformação em Moisés fazia o rosto dele brilhar. A transformação que a glória de Deus causa hoje em dia ela é um pouco diferente. A transformação antiga era externa. A transformação nova ela é interna. A transformação antiga ela era colocada no corpo. A transformação nova ela se dá na alma, lá dentro com o Espírito Santo. Você sabe de que forma que Deus transforma a gente quando nós estamos na presença dEle? Em novidade de vida. Ele purifica o nosso coração, Ele começa a nos afastar do pecado. Aonde tinha ódio, Ele começa a colocar amor. Aonde tinha ira, Ele começa a colocar paciência. Aonde tinha inveja, Ele começa a colocar desejos positivos. Aonde havia mentira, Ele começa a colocar a verdade. Aonde havia fofoca, Ele começa a santificar a língua. Aonde havia desonestidade, Ele começa a colocar honestidade. É graças ao Espírito Santo que nós não somos mais quem nós éramos. Porque Ele é a glória de Deus que transformou a nossa vida. Essa é a nova aliança. Transformação, ser diferente, não é receber coisas novas, é estar diferente, é ser uma nova pessoa, é ser mais parecido com Jesus. A glória da nova aliança, é ser transformado. A glória da nova aliança é dizer, eu estou muito distante de ser como Cristo, mas eu estou mais perto do que nunca, porque eu sou mais santo hoje do que eu era no passado, porque o Espírito Santo me transformou. Nós devemos aprender a ser gratos a Deus, não somente pelas bênçãos materiais, não somente pela saúde, mas nós devemos ser gratos a Deus por cada pecado que o Espírito Santo nos deu graça para não cometer. Cada pecado. Se não fosse o Espírito Santo, eu já teria feito coisas muito terríveis, eu tenho plena certeza disso. Se não fosse o Espírito Santo, meu casamento já estaria destruído. Se não fosse o Espírito Santo, a minha reputação já estaria destruída. Se não fosse o Espírito Santo, era para eu estar no lamaçal do pecado, mas graças ao Espírito Santo, eu posso ter a esperança de ser como Cristo. Se não fosse o Espírito Santo, era para eu estar perdido, era para eu estar cego, era para eu estar anestesiado pelo pecado, mas agora com o Espírito Santo eu sou transformado. A transformação que Ele traz, não tem preço.
Não tem preço. Ser afastado do pecado não tem preço. Ser afastado do pecado é uma graça enorme. Ser afastado do pecado é uma bênção muito maior do que receber bênçãos materiais. Glória a Deus, toda vez que a gente se afasta do pecado, você pode ter certeza, é o agir do Espírito Santo. Ele é a glória de Deus que nos transforma. E a glória é cada vez maior. Ela só aumenta. E é o Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Bendito seja o Senhor que derramou o Teu Espírito Santo e nos transformou. Transformou a nossa vida. E agora, graças a Ti, nós não somos mais quem éramos, porque o Senhor nos abençoou. Louvado seja o Senhor por cada pecado do qual o Senhor nos livrou. Obrigado, Espírito Santo, por ter banido o ódio do meu coração. Obrigado, Espírito Santo, por cada pecado que o Senhor fez me livrar. Obrigado por ter purificado os nossos corações. Obrigado por ter feito de nós alguém diferente. Uma glória gloriosa. Eu me sinto até mal por me faltar palavras para descrever quão grande essa glória é. É muito mais majestoso do que um simples brilho físico estampado na nossa face. O Senhor transformou o nosso coração. O Senhor tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. O Senhor tatuou as suas leis nas tábuas do nosso coração. Ó Deus, obrigado por tamanha graça. Que o Senhor seja exaltado para todos sempre, por todo o favor que Cristo trouxe para nós. Em nome dele nós oramos. Amém.